Olá, tudo bem com você? Eu sou Edilene e você chegou ao canal Edilene Janses. A você que chegou, a você que passou, a você que está aqui permanecendo, me dando, eu vou chamar de esta honra, esta graça, esta bênção de permanecer em meu canal, a você que deixou uma mensagem. Alguns chamam de comentário, porque está escrito lá no comando do YouTube, comentário. Mas eu, particularmente, Edilene, prefiro chamar de mensagem. Então, você que deixou sua mensagem, você que deixou seu like, você que, porventura, assistiu ao vídeo até o fim, você que também, porventura, mencionou o mesmo a alguém, você que porventura assistiu, achou que não fazia sentido, mas mesmo assim assistiu, você que porventura fez algum comentário do tipo, essa daqui se acha, hein? Não, eu não me acho. Eu estou assim como você na vida, buscando a cada dia encontrar jeito, maneira, forma, método de viver e ser melhor. Eu, pelo menos, faço assim. E se você também está nesta, eu vou chamar, hoje chamam de vibe, né? Mas pode se chamar de linha, pode se chamar de estilo. Então, se você está nesta vibe, nesta linha de buscando a cada dia ser melhor, ok, vamos nessa, vamos junto, acessa meu canal aqui, deixe o seu like, deixe sua mensagem, ainda que a mesma não seja como me foi feito aí outro dia, me mandaram até flores virtuais, são mega bem-vindas. Então, não sei como está aí no local onde você está, se está calor, se está chovendo, se está, como em algumas regiões do país, se está chovendo tanto ao ponto de ter-se enchente, né? A natureza está, eu vou colocar assim, como muita gente, ou em desequilíbrio ou em estágio de desequilíbrio, não é verdade? Desequilíbrio esse em se tratando da natureza causada pelo próprio homem. Posso também dizer que alguns desequilíbrios também, vamos supor, humanos, também muitas vezes são causadas por atitudes que algum humano em algum momento teve para com outro humano. Eu penso assim, tá bom? Mas agradecimentos feitos, venho aqui mais uma vez, não querendo ser repetitiva, cansativa, causar a vocês enfado, chateação e etc. Eu venho aqui pedir a você que entre lá no demonstrativo de apresentação de meu canal e, por gentileza, veja lá o número de conta e, sentindo em seu coração, colabore aqui com esta que não tem vínculo, não é associada a igreja alguma e está aqui na plataforma do YouTube fazendo apenas o que diz a palavra de Deus, levando a quem chegar no meu canal a maneira, o jeito que eu em oração, em reflexão, sinto que o Espírito Santo fala comigo. Volto a dizer que eu não sei como está em sua região. Outro dia eu cheguei aqui no meu outro vídeo apresentando a minha orquídea, que eu vou colocar assim, ressuscitei. Mas, poder de Deus, né? E hoje eu estou aqui com flores, vestida de flores, tá?
sabe, assim, tipo, vários tons de azul, né? Tudo azul, Adão e Eva no paraíso. Então, Adão e Eva estavam no paraíso. Vou eu entrar aqui com meu comentário. Sim, Adão e Eva estavam no paraíso. E foi dito a Adão e Eva: olha, quando Deus criou o homem e a mulher, diz a Bíblia que Deus fez Adão cair em profundo sono. E tendo Adão caído em profundo sono, tirou Deus da parte, confesso a vocês agora que eu vou deixar por conta de vocês que digam lado, tá? Por favor, coloquem aí nas mensagens abaixo, de que lado foi que Deus tirou, vamos colocar assim eu vou chamar de pedaço do corpo de Adão, para que fosse, eu vou dizer, trazido à vida a mulher. Então vejam vocês. Deus fez Adão cair em profundo sono e tirou da parte de Adão, eu vou chamar assim, tirou da parte do corpo de Adão, do lado do corpo de Adão, eu vou chamar de um pedaço, sim, literalmente, da parte do corpo de Adão. Tirou da parte, eu não vou apresentar aqui o lado, eu não vou apresentar aqui o local, eu vou apresentar do jeito como em eu refletindo, porque eu confesso a vocês que outro dia eu li uma mensagem que dizia assim: você é daquele tipo que fala sozinha? Eu respondi abaixo da mensagem: sim, eu falo sozinha. Mas quando eu estou falando sozinha, geralmente colocando roupa no varal, geralmente lavando louça, geralmente limpando alguma coisa, eu confesso a vocês que eu não sou, raramente eu sou daquelas pessoas que fazem anotações. Raramente. O dia que eu faço é porque eu quero, é porque eu tô com o dia muito corrido e eu tenho receio que aquilo que me veio fuja da minha mente. Então eu corro aqui, dou uma anotação, faço eu vou chamar de um pequeno escritozinho aqui. E eu sinto que quando Deus não quer que eu fale sobre aquilo, eu já percebi que a minha gatinha vem aqui, sobe em cima da mesa e fica raspando aquilo que eu escrevi. E ela raspa tão bem, mas tão bem, que eu não consigo entender o que eu mesma escrevi. Ou seja, Deus não quer que eu faça esboço. Deus não quer que eu faça planilha. Deus não quer que eu faça... Se a própria natureza, que é um gato, está apagando, eu vou chamar assim, o que eu escrevi, é porque Deus quer que flua. Haja vista que a palavra dele diz que dentro de nós, em nós tendo fé nele, crendo nele, fluirão rios de águas vivas. Estes rios de águas vivas são dons de palavra, dons de cura, tá? Dons de revelação, sim, e etc, e etc. Então, é deixar fluir. Mas voltando eu aqui, Jesus fez Cristo Deus, eu não estou errada em referir assim, porque Cristo, Jesus, Deus são os mesmos, né? Então fez Deus cair o homem em profundo sono, tirou do lado dele um pedaço, eu vou colocar do jeito que me veio, tirou dele um pedaço
do corpo do próprio Adão para trazer a vida à mulher. Agora vejam vocês. Deus tirou da parte do homem. E quando Deus estava constituindo, eu vou colocar assim, trazendo à vida uma mulher, eu tenho para mim que Deus ele quis que tanto, mas tanto que o homem e a mulher fossem amigos, unidos, companheiros, confidentes. Sabe, usam muito hoje aquela colocação parceiros, que Deus ele tirou da parte, do lado, do próprio homem. O Adão ele foi constituído sozinho. Haja vista que Deus diz, o homem veio do pó, né? Tenho para mim que Deus, sabe, uma vez eu li uma mensagem, não vou chamar de mensagem, eu li sobre eu vou chamar de pintor, eu vou chamar de essas pessoas assim, antigamente, eu esqueci o nome dele, que ele fez uma obra tão bonita que ele ficou parado diante desta obra que ele fez, esperando que ela falasse, de tão perfeita que ela ficou. Então eu, em meditando que nesta palavra que Deus trouxe, que o homem veio do pó e ao pó voltará, eu tenho para mim que Deus ao trazer a vida, eu vou colocar assim, o homem, não vou dizer Adão, eu vou dizer homem, é como se Deus tivesse, sabe aquelas pessoas que hoje, vocês sabem que existem isso, né? Existem, por exemplo, objetos de cozinha, objetos de enfeites para a casa, que eles são feitos de barro, né? E até onde eu sei, aqueles que podem ir ao fogo, aqueles que podem usar como copo para tomar água, são peças que geralmente são levadas em um fogo, em um forno muito quente, onde ali ele passa por um processo, eu vou colocar assim, no meu entender, de cozimento, e depois é feito um choque térmico, onde essa peça, ela se constitui. Ou seja, ela cozinhou, depois é passado por um choque térmico para ela vamos dizer, se posicionar. Então eu tenho para mim, refletindo que nessa passagem que Deus diz que o homem veio ao pó e do pó voltará, quando Deus criou o homem, eu tenho para mim que Deus pegou um monte de barro e ele foi formando o homem. E aí ele parou. Eu tenho para mim aqui, já que na nossa realidade, há muitos anos atrás, existiu, né, um escultor que fez uma escultura tão perfeita, né, haja vista que tem a escultura do Pensador, né, da deusa de Nilo, né, e por aí vai. Eu volto a repetir que eu ainda não, eu me esqueci de pesquisar como chama aquele presidente que tem aquela escultura enorme lá no museu lá se não me engano, Nova York, onde ele está sentado num trono assim, e é como se ali é ele mesmo, é como se a escultura dele me desse a entender que mesmo sendo uma escultura, ele ainda manda. A mim passou essa mensagem quando eu vi a foto, sabe aqueles livros assim grandes que ficam em mesas de, exemplo, empresas, mesas de eventos e algumas casas assim, muito, vou colocar do meu entender, mansões. Então,
quando eu vi num destes, eu vou chamar de livros, a foto desse ex-presidente já falecido, eu confesso que o que me veio a entender que mesmo sendo uma escultura, mesmo ele sendo falecido, o que me veio a entender que ali naquele pedaço ali, a energia dele é quem emana ali. Ele sentado naquele trono é como se ele dissesse, a própria escultura dele é como se ela dissesse, aqui quem manda sou eu. Me passou essa mensagem, tá? E não adianta, se Deus ele nos constituiu sua imagem e semelhança, e nós somos, e Deus é um espírito, em nós indo para outro plano, vocês concordam que nós seremos também espíritos? Aqui neste plano, nós somos espíritos em um corpo carnal. Mas, em nós partindo deste plano, se Deus é um espírito e nós somos a imagem e semelhança dele, nós somos espírito. Nós seremos espírito em partindo nós deste plano, né? Mas antes de eu entrar numa perguntinha que eu vou fazer aqui, voltando eu aqui, então é como se existiu um escultor que em fazendo uma obra e achando esta obra, eu vou colocar assim, uau! O que ele fez? Ele pediu para que aquela obra, ele disse assim, fale. Eu já li sobre. Então eu tenho para mim que Deus, em esculpindo o homem, eu tenho para mim que, já que no meu outro vídeo eu disse que o mundo veio a existir através da palavra, eu tenho para mim que Deus disse ao homem através de tê-lo esculpido, olhado para ele, e assim como este escultor antiguíssimo, já falecido, disse para sua obra, fale. Eu tenho para mim que Deus ele profetizou no homem, quando esculpiu o homem. Eu tenho para mim, em refletindo nesta passagem, que Deus disse a ele, abra os olhos. Eu quero que você enxergue. Abra os seus ouvidos e me escute. Me escuta. Eu tenho para mim que Deus disse. Chegou nos ouvidos dele, chegou assim perto dele e disse, abra os seus olhos. Chegou nos ouvidos dele e disse, escute a voz do seu Criador. Depois Deus se afastou e disse para ele, agora venha até o seu Criador. Ande até o seu Criador. Haja vista que tem passagens na Bíblia que Deus diz, levanta e anda. Então eu tenho para mim que Deus chegou perto da criação dele, do homem, ele criou o homem, chegou perto dele e disse, abra os seus olhos. Chegou próximos aos ouvidos e disse, escute a voz do seu Criador. Depois ele se afastou e disse, levanta e anda. Eu tenho para mim. Depois ele virou para essa criatura e disse, mova-se, mova os seus braços, mova as suas mãos. Agora eu quero que você me chame de pai. Vocês já observaram que quando um casal se casa e eles têm um bebê, e quando esse bebê começa a balbuciar palavras,
ficam o pai e a mãe disputando para ver qual nome ele vai falar primeiro, se é papai ou se é mamãe? Alguém já prestou atenção nisso? Então eu tenho para mim. Gente, isso é uma força natural. Se isso é uma força natural de casais, vocês concordam que Deus, quando criou o homem, ele chegou perto dele e ao chegar perto dele disse: eu falei para você abrir os olhos, para você enxergar. Eu cheguei perto de você e disse: escute a voz do seu Criador. Agora levanta e anda. Mova os seus braços. E após ele ter feito isso, eu tenho para mim que Deus chegou para a criatura dele, para o homem, e disse, na hora dele falar, na hora que Deus quis que o homem falasse, eu tenho para mim que Deus disse para ele: fale, pai. E agora eu vou dizer para você que tem aí um bebê em casa aí, e a sua esposa saiu e foi pro salão fazer unha, fazer cabelo, e você quer, a minha gatinha, gente, ó, eu não tenho só orquídea não, eu tenho também uma gata, o nome dela é uma coisinha que fica lá no céu, entendeu? Todas as noites. Então, eu tenho pra mim, pra você, com a sua esposa, você tem um bebê, tá? Ela sai, vai pro salão, você quer que seu filho, você e sua mulher estão disputando pra ver qual o nome, seu bebê vai falar primeiro, você pai, estraga toda a esperança da sua esposa. Chega pro seu filho e fala assim: fala papai. A hora que a mamãe chegar, você fala papai. Fica a dica, tá? Ou também você, moça, que quer que seu filho fale mamãe primeiro que papai. Na hora que seu marido sair para trabalhar, você passa o dia inteiro fazendo mantra com seu filho. Mamãe, 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 entendeu? Vamos ver nessa disputa aí. Você tá dando tchau já? Então tá, a lua tá dando tchau. Vamos ver nessa disputa aí, né, de poderes, quem que a criança vai falar primeiro. Porque Deus ali, voltando aqui a minha explanação. Ô Lua, gente, desculpa, tá? Mas, enfim. Ela tá arranhando meus sapatos, gente. Ela não pode ver meus sapatos. Eu não sei se é porque quando ela era bebê, pra ela não fugir, sabe? Eu sou uma pessoa que eu criei ela sem colocar tela em janela. A minha gata, simplesmente, ela foi criada, eu criei ela, eu adotei ela, bebê, tá? Por aí vocês podem ver, minha gatinha adotiva, eu a adotei. E desde que eu a adotei, eu adotei ela bebezinho. Eu ensinei ela a ficar na janela e não pular, não sair para lado nenhum. E eu nunca precisei bater nela. Sempre foi assim, confesso, porque, gente, se vocês forem analisar, uma mãe de uma gatinha, ela não fica assim, não faz isso, não mexe aí, não puxa aí. Não, ela vai lá e dá patada na filhinha, cata a filhinha que tá fazendo coisa errada. E outro dia eu vi um vídeo
de uma gatinha que estava enchendo o saco da mamãe dela. Ela deu uma patadinha na gatinha, depois foi andando, deixou a gatinha pra lá, daí ela pensou bem, catou a gatinha, trouxe a gatinha e alinhou assim nos braços dela. Eu achei aquilo muito fofo, mas antes ela deu uma patadinha, ou seja, quem manda aqui é a mamãe. Bom, e a Lua, ela foi criada assim, sem grade, sem tela, e ela sabe quando é não. E ela sabe também o que se chama Havaianas, tá? Ela sabe, ela conhece a palavra Havaianas. Então, eu sou assim, peraí que eu tô indo ali buscar Havaianas. Olha lá, ó, já parou. Bom, e voltando aqui, né, eu aqui brincando aqui, né, gente, mas voltando aqui, então eu tenho pra mim que Deus disse isso, agora fale Pai, voltando aqui. Ó, gente, às vezes a gente tem que fazer aqui uma pequena pausa, se a minha gata entrou na frente, é porque ela, vamos dar sabe assim, vamos fazer um pequeno comercial? Sabe aqueles, quando você tá assistindo um vídeo, por exemplo, outro dia eu tava assistindo um vídeo de um médico fisioterapeuta, eu estava assistindo ele na hora que ele estava lá, e agora você estica os pés como assim, faz assim com os pés, depois desce, aí entrou um comercial de uma cerveja, o cara despejando, tchac, 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 sabe aquele barulho assim, tchac, 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 da cerveja. Eu falei, Senhor de misericórdia, um calor desse, esse cara... Bom, enfim, para bom entendedor, um calor e alguém despejando num copo, sabe? Aqueles copos assim que tá tipo ali como é que fala? Como é que chama? Do Outback, que tem até nevinha de gelo por fora. Então, vocês vão me entender o que aconteceu aqui com o psicológico aqui do calor, da pessoa que tá... Enfim, eu acho que não devia, quando a gente está assistindo um vídeo, entrar comercial de nada. O vídeo devia correr sem corte. Mas de repente vai que o próprio canal, o próprio gerador do vídeo, o próprio dono do canal, ele abriu espaço para comerciais no vídeo dele. Vai saber, né? Então, mas é isso. E Deus, eu tenho para mim, voltando aqui, ele deve ter chegado e dito ao homem, agora fale Pai. E eu tenho para mim que o homem, se o mundo foi feito, no meu outro vídeo, o mundo foi executado, o mundo veio a existir através da palavra, eu tenho para mim que nossa voz, ela ocorreu através de Deus em dizendo para nós, fale. Eu tenho para mim que nossa visão, ela veio através do eu quero que você veja. Eu tenho para mim que nossa audição, ela também veio, eu quero que você me escute. Então, por aí vocês podem ver aquele versículo que diz que a fé vem pelo ouvir. A primeira voz que Deus, em criando o homem escutou, foi a voz de Deus. Eu volto a repetir aqui. Teve uma vez, eu estava assistindo um vídeo na internet e sabe aqueles recém-nascidos que acabou de nascer e foi levado para aquela, eu vou chamar de, aquele local onde os bebês ficam, o berçário, o bebê recém-nascido, aí os pais, tinha um bebê recém-nascido que estava exatamente naquele dia, o berçário tinha só aquele bebê. E ele estava ali se sentindo sozinho. E ele começou a chorar. Ele começou a chorar. O bebê estava chorando muito. E quando o pai chegou para visitá-lo, a mãe estava lá
eu acredito em recuperação de parto, né? E o pai chegou, provavelmente devia estar no trabalho, e chegou para visitar o seu filho. Seu filho estava chorando muito no berçário. Ele chegou perto da criança e disse assim: "Oi, filhinho, aqui é o papai. É o papai. Você lembra da voz do papai?" Gente, com certeza este pai, em um filho estando no ventre da esposa dele, ele devia conversar com a criança. Porque no mesmo momento, ele pegou o dedo dele, indicador, colocou na mão da criança, a criancinha, o bebezinho apertou o dedo dele, ele começou a conversar: "É o papai, filhinho, calma, eu tô aqui, eu e a mamãe te amamos." A criança parou de chorar no mesmo instante. Aí na mesma hora, quando eu, vendo este vídeo, eu lembrei de um versículo da Bíblia que diz: "As ovelhas conhecem a voz do seu", eu vou chamar de Criador. Porque Deus nos criou, e quando Ele nos criou lá no Novo Testamento, Deus nos auto-intitula de suas ovelhas. E Ele diz que a ovelha, ela conhece a voz, eu vou chamar assim como a Bíblia apresenta, do seu pastor. E no caso eu vou colocar do seu pai, que é Deus. Então eu tenho para mim, e tem aquele versículo que diz: a fé vem pelo ouvir. E a primeira voz que o primeiro homem, vindo neste plano físico, através das mãos de Deus, escutou, foi a voz de Deus. Não foi a voz de cantor, não foi a voz de por aí vai, foi a voz de Deus. E eu, em meditando, em refletindo, eu tenho para mim que é como se Deus tivesse chegado próximo ao ouvido do homem, quando ao criá-lo disse: "Agora eu quero que você me escute." Chegou bem, você sabe quando tem um versículo na Bíblia que diz que a morte e a vida, né, que os olhos do homem são espelhos da alma. Eu tenho para mim que quando Deus quis que o homem enxergasse, é como Deus tivesse chegado bem perto assim do homem e tivesse dito a ele: "Abra os seus olhos." Gente, é a coisa mais linda. A primeira visão que o homem teve foi do olhar de Deus. Já imaginou isso? Eis aí o versículo: os olhos são espelhos da alma. Se nossos olhos são espelhos da alma, isso significa que se os nossos olhos, o versículo bíblico diz que os nossos olhos são espelhos da alma, isso significa que se os nossos olhos, diz também, forem bons, todo o nosso ser é bom. Se os nossos olhos são espelhos da alma e a primeira visão que o homem teve foi do olhar de Deus, isso significa que o nosso olhar tem que ser, eu vou chamar assim, não está errado aquela frase que eu leio: cuidado. Uma vez eu li uma seguinte
um livro que tinha o seguinte comentário: cuidado, a que você empresta o seu olhar, os seus ouvidos. Faz sentido, não faz? Se você escuta bons, agradáveis sons, a tendência de você ter um ouvir apurado, aguçado, é maior. Se você é aquela pessoa que entrega o seu olhar às coisas boas, a tendência de você ter eu vou chamar, um olho clínico para o que está fora do lugar. Sabe quando você sai, deixa um objeto de um jeito, quando você volta, você bate o olho e você sabe que alguém mexeu ali? Olhar clínico. Sabe aquele joguinho dos 7 erros? E você consegue achar rapidinho os 7 erros? Olhar clínico. Sabe aquele ouvido que você não empresta ele a... Você viu a roupa que você pôs? Você viu o jeito que você está? Por falar nisso, outro dia eu estava aqui estava no Facebook e a mensagem que eu vi lá, o post era sobre exemplo. Não é um exemplo, mas aqui eu vou dar, eu fiz entre aspas, porque eu vou apresentar do meu jeito, como é. Por exemplo, foi convidado para um programa uma cantora da área gospel, e assim bem como uma cantora do mundo secular. Essa cantora do mundo secular, desde que ela se lançou no mercado da música, a música dela é sensual e a sensualidade dela é tanta que ela usa o corpo e mexeu dar-se para notar esteticamente em sua face, em seu rosto, justamente para isso, porque ela não trabalha só com a voz, ela também, em sua música, ela não usa, eu vou colocar assim, ela expõe e usa o corpo. Então eu vou apresentar da maneira como eu, Edilene, em lendo aquele vídeo no Facebook e depois no YouTube, me veio a entender. Eu, Edilene, exemplo, eu sou âncora de um programa da noite. Eu, Edilene, eu sou âncora, diretora de um programa da noite. E eu convidei para o meu programa uma cantora da área cristã, gospel, evangélica, e assim bem como uma cantora sensual, que trabalha com a sua sensualidade da área secular. O que eu, Edilene, diretora e âncora deste programa, me posicionaria a fazer? Uma cantora é da área gospel, cristã, evangélica, gospel. A outra cantora, ela é da área secular, trabalha não só na minha opinião pessoal, esta opinião é pessoal, ela usa muito mais o corpo do que a voz. Eu, como diretora,
e âncora deste mesmo programa, ao fazer o convite, eu faria exatamente como em muitos jantares de gala. Em jantares de gala é feito no colocar à mesa. Alguns jantares, quando o jantar, por exemplo, é um jantar de gala, ao fazer o jantar de gala, ao promover o evento jantar de gala, o anfitrião olha a lista de convidados, o jantar é de gala. E se o jantar é de gala, não está errado o anfitrião fazer plaquinhas colocando o nome de onde os seus convidados, em chegando para o jantar ou indo, porque muitos jantares de gala têm um espaço onde eles servem um coquetel, uma bebidinha e etc. E após este coquetel e etc., ou o mordomo, ou a governanta, ou o próprio anfitrião chama os convidados à mesa. E os convidados indo à mesa, os próprios verão seus nomes nas plaquinhas. E eles sentarão nestes lugares. Porque não é porque um jantar é de gala que todos os convidados deste mesmo jantar vivem em harmonia um com o outro. Muitas vezes, em um jantar de gala, é convidado duas pessoas que nas suas vidas pessoais não se entendem, não se dão bem, mas eles foram convidados para o mesmo jantar de gala e os dois, eles foram. Porém, o anfitrião, ao fazer o convite, ao fazer a lista de convidados, ele já sabe que aqueles dois convidados, eles, vamos colocar assim, simplificando, eles não passam na mesma ponte. Então, o que cabe ao anfitrião, ao diretor e âncora do programa fazer? Fazer exatamente como se fosse um jantar de gala. A hora que o convidado chegar, vai ter uma plaquinha com o nome do convidado, onde ele vai sentar. E eu, para não causar, eu vou chamar assim, comentário estranho, blá, 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 buzuzu, buzuzu, entre uma cantora que apresenta mais o corpo do que a própria voz, não se expor do lado de uma cantora cristã gospel, eu, Edilene, colocaria ela longe. Porque eu não vou mentir, eu mostrei um vídeo à minha mãe. A cantora que sensualiza o corpo, eu vou colocar da maneira como o vídeo apareceu. Ela simplesmente é como se ela faltou esfregar suas nádegas na face da cantora gospel. Então eu volto a repetir. Em um jantar de gala, eu, Edilene, em convidando estas duas, uma cantora que sensualiza mais que canta e a outra cristã gospel, neste jantar eu colocaria uma num lado da mesa e a outra do outro. Porém, eu não diria isso verbalizando. Quando elas chegassem no meu jantar, elas já viriam a plaquinha com os nomes das mesmas.
É um programa de entretenimento? Sim. Se é um programa de entretenimento, não é só o telespectador que está em casa que quer se entreter. Eu acredito que o convidado também. E eu tenho para mim que um convidado, ele vai se sentir muito mais bem-vindo se esse tipo de constrangimento não acontecer. Penso eu. Simples assim. Porque não é porque uma pessoa é famosa, é do mundo secular e etc., e eu sou cristã, evangélica, gospel, que eu tenha que, achar que tudo tá certo. Uma tem um conhecimento da vida natural, a outra tem o conhecimento da vida espiritual. Um motivo mais que 100% certo para que ambas não fossem colocadas juntas. Sabe por quê? Mesmo em sendo um programa de entretenimento, não adianta. A que tem a vida comum, acha tudo normal e natural, aqui a outra que tem uma vida voltada mais pro espiritual, eu tenho para mim que ela vai contar até 10. Ou vai perguntar, em recebendo o convite, quem vai ao programa. Porque se eu em sendo convidada para um programa onde eu sei que neste programa não vai pessoas que falam a mesma língua que eu não vou mentir. Eu pediria por gentileza, por favor, ainda que me coloque debaixo da escada. Não tem problema. Me deixe longe de tudo que possa me causar constrangimento. Eu diria assim. Ok? Mas a minha explanação de hoje, que eu fui direto ao ponto, foi sobre Deus e a criação do homem. A maneira como eu, Edilene, em meditando na criação do homem, me veio à mente como que pode ter sido, como que foi. Tá bom? Então, após esta, eu deixo aqui para você um abraço, desejando a você também um excelente final de semana, a paz e até o próximo vídeo.